Hoje vamos falar sobre diabetes tipo 2 nos adultos. O que é isto? A diabetes tipo 2, o sintoma principal é o açúcar sobe no sangue. Mas o que se passa realmente é que nos diabéticos tipo 2 a insulina trabalha mal. Chama-se ter resistência à ação da insulina. E é um fator que normalmente é um fator herdado. As pessoas não têm muito bem a noção disso porque é uma diabetes que começa tarde e por isso é difícil compreender que uma coisa que começa muitas vezes depois dos 50 que possa ser herdado. Que é uma coisa que quando se vai para a ginja já. Ora. Não é? É verdade, normalmente é aquela diabetes que aparece com a idade. Com a idade. Os meus avós, por exemplo, tinham a diabetes, mas uma coisa muito ligeirinha. Um até tinha, o outro não tinha, mas só por solidariedade que o outro dizia que tinha. Aquelas coisas de velhotes a falarem com o outro. A minha diabetes, ou a minha também está péssima, mas nunca teve valores de diabetes. Mas, portanto, é uma diabetes que aparece mais com a idade. Exatamente, porque o esforço do pâncreas em produzir mais insulina para enfrentar essa resistência foi tão grande que começa a haver uma certa falta de insulina. Embora a diabetes tipo 2 na fase inicial normalmente não precisa de tratamento com insulina, quando já tem anos de evolução, quando já está bastante avançada, é possível também ter que ser tratada com insulina. Até lá toma-se uma pastilha, não é? Até lá há vários tipos de pastilhas que fazem várias ações. Tem uma coisinha ligeira e ele toma um comprimido por dia. Não é possível tomar insulina, porque a insulina é uma proteína que, se for tomada e ingerida, é destruída pela digestão. Por isso é que ela tem que ser injetada. O grande drama aqui é que a diabetes tipo 2, que deveria ser a diabetes do adulto, e já que o do adulto mais idoso, começa a aparecer em idades cada vez mais jovens. E isto porque estamos cada vez com uma alimentação pior e, sobretudo, porque estamos a ficar obesos cada vez mais cedo. E a diabetes tipo 2 vem, sobretudo, com a obesidade e com o sedentarismo. Ou seja, a pessoa herdou o gene e depois vai desencadeá-lo ou não, e, sobretudo, mais tarde ou mais cedo, conforme o estilo de vida que pratica. E nós, infelizmente, estamos a praticar um estilo de vida cada vez mais triste, eu diria. É verdade. Porque desprezamos o nosso corpo. Claro. Como se ele não fosse o nosso maior bem. Exatamente. Parece que temos outro para depois, na próxima encarnação. Por muito que as pessoas imaginem que há outra encarnação, eu acho que deviam tratar do corpo nesta bem. Pelo sim, pelo não, não é? Pelo sim, pelo não, acho que deveriam tratar bem dele. É silenciosa esta diabetes tipo 2? Normalmente. Como é que os adultos podem perceber que estão a ficar com a diabetes? Sabe que acontece, por exemplo, às vezes ser o oftalmologista que repara. Desculpe. Ser o oftalmologista que repara pela primeira vez quando já há complicações, o que a gente chama complicações tardias. Ou seja, às vezes a diabetes é silenciosa, porquê? Porque os sintomas da diabetes são, além daqueles clássicos que são a sede, o urinar mais, em alguns casos mais apetite, mas isso é mais quando há um começo mais abrupto. Sobretudo a sede e o urinar mais. E também o cansaço. E como ela se instala muito devagarinho, as pessoas encaram esse cansaço como uma coisa normal. Eu também já não tenho 20 anos e as coisas vão andando e não valorizam esse cansaço. E quando finalmente, ou porque por uma questão de rotina fizeram umas análises, ou porque às vezes tiveram um acidente e se fez umas análises, por exemplo, descobrem uma diabetes que está explosiva. E que se está explosiva, não começou naquela altura. E aqueles anos de evolução silenciosos que teve, muitas vezes já está a dar consequências, aquelas tais consequências que nós chamamos as consequências tardias da diabetes e que são o que realmente assusta as pessoas e com toda a razão. Que consequências são essas? As consequências tardias são decorrentes, quer como eu diria, um entupimento progressivo das pequeninas artérias, quer das alterações dos nervos, da inervação do nosso corpo. Esse entupimento das artérias pode ter alguma coisa a ver com acidentes cardiovasculares ou não? Muitíssimo. A diabetes está... normalmente as causas de morte por diabetes são acidentes cardiovasculares. A diabetes acelera o risco cardiovascular imenso. E depois tem aquelas consequências que as pessoas sabem e já ouviram falar, que é os problemas em termos de olhos, de rins, são a principal causa de insuficiência renal terminal, por exemplo, e ainda os problemas em termos de os pés. Os pés são a zona mais distal do nosso corpo. O pé diabético, exatamente. Muitas vezes leva à amputação. Que pode levar à amputação, sobretudo se maltratado e se diagnosticado tardiamente. Os diabéticos, por exemplo, devem ter atenção de que
a sensibilidade está frequentemente diminuída e por isso a pessoa não pode confiar no que sente para ter a certeza que o seu pé não está com uma pequena ferida. Ou seja, os diabéticos devem vigiar os seus pés e tratá-los bem. Por exemplo, os homens detestam pôr cremes, mas a pele não deve estar ressequida. Uma pele que não está cuidada ulcera com mais facilidade e a pequena úlcera é o princípio de uma ferida que às vezes vai correndo e que traz consequências más, terríveis às vezes. Pois, muitas vezes. E que seriam evitáveis. E seriam evitáveis de duas maneiras. Primeiro, vale a pena tratar bem a diabetes. Vale mesmo muito a pena tratar, otimizar o mais possível, porque estas consequências tardias não são inevitáveis. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, têm muito medo de assumir a diabetes, ou quando nós dizemos que são diabetes, parece que acabamos de dizer que têm um cancro. E isto porquê? Porque a diabetes, eu digo muitas vezes aos meus doentes, a diabetes do século XX não é a diabetes do século XXI. Nós, felizmente, neste momento, temos forma de tratar muito bem a diabetes. Muito bem. Isto é muito importante. E as pessoas não têm essa noção. Porquê? Porque viram o vizinho, o familiar próximo, ficar cego, passar a fazer diálise, de ser amputado. E por isso, eu sou diabético, tenho uma coisa que é inevitavelmente terrível. E não é inevitavelmente terrível desde que a pessoa se cuide. Claro. Uma diabetes bem tratada tem uma esperança de vida como as outras pessoas. Só que a diabetes bem tratada começa por o diabético querer tratar-se. Como todas as doenças crónicas, uma diabetes implica que o doente se queira tratar e que tenha a consciência de que deve tratar-se. A coisa mais importante para o doente se tratar não é só tomar os comprimidos a tempo. É aprender que tem que ter uma vida hábitos de vida saudável. É mudar hábitos. Diabetes é estilo de vida. E às vezes outra coisa muito interessante é que as pessoas pensam, pronto, agora sou diabético, a minha vida terminou, sou um coitadinho. Não, é diabético, vai ter uma grande motivação para ter uma vida saudável. E às vezes, por causa disso, vai envelhecer melhor do que se nunca lhe tivessem dito que era diabético. Porque vai ter uma motivação para fazer exercício, que é o nosso melhor anti-aging. Não conheço melhor. A verdade é essa. A verdade é esta. Eu não conheço. Claro que eu quando começo a falar sobre a terapêutica da diabetes, começo sempre, olha, vou pôr as coisas por ordem crescente de importância, ou ordem decrescente, digo, e primeiro exercício, depois dieta, depois medicação. Esta é a grande realidade. E o exercício é o que dá mais trabalho, e por isso... Mas cada vez os portugueses estão mais ativos. Exatamente. Aliás, nós percebemos que nesta altura que o país parece começar a querer recuperar, mas depende de uns anos terríveis. No outro dia vi uma reportagem em que os ginásios não estão em crise. Portanto, há cada vez mais pessoas a praticarem exercício de várias formas. Eu sou um amante do exercício ao ar livre. Eu também. Não gosto muito de estar fechado no meio do aquário, mas isso sou eu, pronto. Que às vezes até se transforma assim um bocadinho numa feira de vaidades. Não é essa a minha noção de exercício. Embora também tenha as suas vantagens. O exercício ao ar livre, um exercício fechado e controlado até pode ser... Nem é só o ser controlado, é que às vezes são formas de convívio. Isso é muito importante, claro. E às vezes as pessoas estão muito isoladas na nossa sociedade, não se vai às matinés, só ao Facebook e então... Eu moro em Cascais e adoro ver ali grupos grandes, cada vez maiores, de pessoas de velhotes. Fantástico. A caminharem e a conversarem. Homens, mulheres, vai tudo que é um excelente exercício. Junto ao mar, ali vão eles. Porque é um exercício aeróbico, ao ar livre tem a oportunidade de converter a vitamina D, nossa, muito importante vitamina D. A luz natural é o melhor antidepressivo que há. O melhor, não há luz do sol, não há melhor antidepressivo, e depois o convívio, que isso permite pôr a conversa em dia. Sabe que aquela coisa de pôr a conversa em dia lado a lado, em que não há os olhos nos olhos, é um bocadinho aquela psicoterapia Woody Allen, em que não há... que às vezes as pessoas frente a frente não dizem o que diriam se fossem lado a lado a conversar. Exatamente. E então é um 3 em 1, 4 em 1. Portanto, primeiros sinais, imediatamente dirigirem-se a um controlar, especialista. Fazerem análises com alguma regularidade. E depois serem cumpridores, não é? Que é muito importante, é cumprir-se. E perceberem uma outra regra, que é, por exemplo, em termos alimentares, há exceções e há regras. Ou seja,
Em geral, um diabético, aliás, todas as pessoas, deviam ter uma alimentação saudável. Aquela alimentação equilibrada, em que os legumes são muito importantes, em que não se exagera nos hidratos de carbono, em que se come doces raramente, mas, sobretudo, em que se come pouca gordura. Nem me falo disso. Eu estou com um problema tão grande, tão grande. Então, Estou não com um está problema. com muita gordura. Eu não estou com muita gordura. Até porque não se esqueça que eu já pari 4. Mas vocês brincam com isto, mas é verdade. Não é? Já tenho de 4 filhos, já pari 4. Isto eu vejo a coisa assim. Agora, a questão é, comecei com uma coisa que vou ter que deitar fora agora. Ofereceram-me há uns meses uma tábua com um presunto. Espera aí, não deito todo. Não deito todo. Então. Porque a parte vermelha, magrinha do presunto, Sim. não tem gordura nenhuma, é ótima. Mas o presunto assim não tem piada. Oh, Portanto, o que é que se os meus passa? dentes dizem-me isso. A questão é que é viciante passar e cortar. E depois corta-se uma fatiazinha, vou só comer uma e vamos embora. Quando dou por mim já estou lá outra vez. E depois às tantas vem a carnalhada toda, com os putos todos daquilo tudo, a minha escada, aparece a minha escada por ali e então vão fazendo uma fatia de presunto, põe-se no fim da fila e andam às voltas. Portanto, este está a acabar, é o segundo e acabou-se, porque aquilo é de facto viciante. Bom, este presunto diziam-me, foi-me oferecido aqui no programa, aliás, diziam que é um presunto de porco criado só ao ar livre da região demarcada do Alentejo, porco alentejano, e que aquela gordura não é uma gordura má, ou forçosamente má. Engorda Mas muito. que para o colesterol não será tão má como a outra gordura, enfim. Eu acho que a gordura animal A gordura animal é sempre gordura. E eu fico complexado, porque estou a comer o presunto que nem um... Bem, como é que eu posso ser isto? Que nem um alarve, não há outra hipótese. E ao mesmo tempo estou a comer e a saborear, estou a imaginar aquela gordura entupir umas veias, está a ver? É verdade. É bom? Se todas as pessoas tivessem essa noção, pronto. Eu digo, isto está-me aqui a entupir por todo lado. Mas é o que eu digo, se conseguir habituar-se a gostar da parte vermelha e desprezar a parte branca, está absolvido. Mas isso é uma coisa muito não vai difícil. lá. Mas há coisas que já não faço. Eu, quando era miúdo, eu gosto dos bifes do Acém Redondo. Daqui a pouco vamos falar com uma talhante, com uma mulher talhante, também é giro. Vamos fazer um direto de um talho que é a senhora que é talhante. Tunga. Eu, por exemplo, a carne que mais gosto é a do Acém Redondo, não é? É ali aquela gordura. Eu, quando era puto, comia a gordura toda. Eu até na picanha, quando era puto, comia a gordura. Ui. Agora já há anos que não como nada. E gosto mais da carne perto da gordura, porque é mais saborosa, mas a gordura tipo. Exatamente. Porque, mais uma vez, os diabéticos ligam muito a diabetes. O diabetes e as pessoas, quando pensam em prevenir a diabetes, dizem, mas eu não como açúcar. Mas não é isso que é importante. O que é importante é não ser obeso. E engorda muito mais a gordura do que o açúcar. Sim. Porque é 3 vezes mais calórica por cada grama, não é? E por isso, se nós queremos prevenir a diabetes, temos que prevenir a obesidade. E se temos que prevenir a obesidade, é mais importante não comer o pão com manteiga do que não comer o pão com, por exemplo, um bocadinho de uma ótima compota caseira a barrar. Por isso, para prevenir a diabetes, não estou a dizer já depois de ser diabético, mas para prevenir a diabetes é mais vantajoso comer um pão com um bocadinho pequeno de uma compota caseira a barrar do que com manteiga, porque é muito mais calórico e por isso vai fazer engordar muito mais. Pois claro. Outra coisa que os diabéticos muitas vezes perguntam é se podem beber o vinho. Um copinho de vinho à refeição. É claro que sim. É claro que sim. O diabético, para já, pode comer de tudo. Esta história do não pode comer uvas, pode. Mas como são mais doces e têm mais açúcar, tem que comer uma quantidade mais pequena do que, por exemplo, se comesse morangos que são menos doces e têm menos açúcar. Na minha opinião, um diabético pode comer de tudo. Quanto mais açúcar as coisas têm, mais pequena a quantidade devem comer. Podem comer melão, mas não podem fazer aquelas coisas de que vai-se comendo. Não, comem uma fatia e está. Eu como meio melão. Pois, eu já imaginei. Se é bom... É que aquilo se é bom... Eu não sei como é que eu não engordo. Porque é santa, e porque faz exercício. E porque faz exercício. E porque faz exercício, porque está aí. Eu acho que o diabético pode fazer uma vida normal, tentar comer de uma maneira como todas as outras pessoas, por isso não é preciso mudar a alimentação lá em casa, é preciso todos passarem a ser saudáveis, por isso o diabético vai ser a motivação para que todas as pessoas na casa tenham uma vida saudável. O diabético pode comer um doce de vez em quando e então se o compensar com exercício está completamente absolvido mesmo, à vontade, porque é mesmo assim a vida. A vida do diabético é regras e exceções.
porque uma pessoa que não consegue fazer uma exceção não tem energia para cumprir a regra. Claro. E- Eu acho que isso é a vida de um diabético e a todos nós, nas mais Exatamente. diversas áreas. Exatamente, exatamente. Isso é que é equilíbrio. Claro. A diabetes é equilíbrio. Não é? O que é que se passa? Ai, meu Deus do céu, quem é que tem um problema? O que é que foi, filha? Porquê que está? Estás a ver as coisas que ali... Mas não tens diabetes. Estás quase. Então vais bem. Com esta idade ela está bem. Está bem. Ela está bem. Bom, doutora, muito obrigado. Doutora Sílvia Saraiva já é aqui uma peça fundamental do nosso programa, já tem fãs, nós já sabemos que ela já tem fãs aqui no nosso programa, gostam muito de si, ainda bem. Nós também, foi um gosto de vê-la. Eu também. Está um bocadinho rouca, mas não se notou. Não, Então- o tal ski, estava muito frio. Eu estava atento a ver se precisava de beber água a meio, mas não foi o caso disso. Nós agora vamos fazer um intervalo pequenininho. E já são 9h27, isto passou num instantinho. Vamos fazer um intervalo pequenininho, e depois a seguir vamos para a macacada. O que é isto da macacada? Já vão ver. O intervalo também não é minuto.